É uma honra e um prazer enorme a gente estar aqui em mais uma sessão clínica do Hospital Paracardíaco, em conjunto com o Grupo Total Core de São Paulo, a quem eu desde já cumprimento e agradeço mais uma vez a participação, dessa vez com os nossos residentes lá, Gustavo, Felipe. Muito obrigado aí pela receptividade dos nossos residentes e, sem dúvida nenhuma, fortalecendo essa nossa parceria que vai ter muito ainda o que crescer. Eu queria dar sequência, então, fazendo alguns informes a respeito da nossa programação semanal. Essa semana de hoje a gente vai ter a nossa sessão clínica geral e a gente já vai falar dela especificamente. Na próxima sexta-feira, nós teremos duas atividades aqui no auditório. A primeira será a nossa sessão de nutrição e comportamento, que vai ser sobre a rotina de guerra de um médico brasileiro. Vai ser moderada pelo Dr. Alexandre Bandeira, que eu vi chegando aí agora há pouco. Vai ser palestrante, vai ser o Dr. Márcio Maranhão, cirurgião de tórax, e teremos como debatedores o Dr. João Luiz Ferreira Costa, que eu também já vi aí na plateia, e o Dr. Nelson Goldstein, que é psiquiatra. A coordenação dessa sessão é do Dr. Cláudio Domênico, e ainda na própria sexta-feira, de 12 às 13h30, a sessão de Sexta Consciência, ela é do grupo da gastroenterologia, sobre o tema esteatose pancreática, uma nova entidade. A coordenação é do Dr. José Galvão Alves, e nós vamos ter como debatedores o Dr. Amarino de Oliveira Júnior e o Dr. Sérgio Romano. Eu já queria deixar aqui alguns informes a respeito da programação da semana que vem. Na terça-feira, de meio-dia às 13h30, a sessão clínica de ergometria e reabilitação, sobre a coordenação do Dr. Ricardo Vivaco e do Dr. Marco Aurélio Gomes. O apresentador vai ser o Dr. Roberto Gamaschi, com debatedores Dr. Calil e Dr. Elizabeth Viana, e o tema vai ser benefícios da atividade física no idoso. E já na próxima semana também, a sessão clínica da neurologia, também na terça-feira, sobre neuropatias ópticas, sobre a coordenação do Dr. Daniel Bezerra, Dr. Valério Carvalho, Dr. Aquiles Manfrim e o Dr. Henrique Kohl, que tem ajudado também nessa apresentação. Ainda sobre, falando um pouco antes da abertura da sessão especificamente, eu queria passar aqui alguns informes a respeito de alguns colegas. Você coloca aqui para mim, por favor, Antônio? Tivemos no Congresso Europeu de Cardiologia, com um grupo grande do hospital, lá representado não só por coordenações de serviço, mas também por médicos da rotina, médicos plantonistas e até por 4 residentes do hospital que lá estiveram, doutora Luiz, doutor Leonardo, doutor Gustavo e doutor Tiago, estiveram lá representando a residência do hospital. Eu acho que foi um aprendizado muito grande, eu acho que uma experiência muito boa. Então, eu acho que espero que esse seja o primeiro de vários outros congressos. Sem dúvida nenhuma, a cidade de Munique é uma cidade maravilhosa. Para quem não conhece, eu acho que é imperdível, todos devem conhecer. Eu fico naturalmente devendo aqui ao doutor Armando Nogueira, que me pediu algumas indicações de boas cervejas de Munique. A gente vai fazer provavelmente um encontro para falar das boas cervejas alemães e, quem sabe, dos vinhos portugueses, dos franceses e dos italianos, mas vai ficar para uma próxima, ainda que não tenhamos bebido pouca cerveja. Sem dúvida nenhuma, quer dizer, o Congresso Europeu é um congresso que é extraordinário, é imperdível, que traz uma experiência fantástica de vários países do mundo, fazendo com que a gente realmente tenha uma amostra bastante diversificada do que a gente tem feito na cardiologia universalmente. Isso dá margem a uma discussão muito rica, uma discussão muito ampla, do ponto de vista técnico, do ponto de vista social, trazendo novas informações a respeito de estratégias de benefício não só individual, mas também da sociedade como um todo. Teve pontos bastante interessantes, a gente aqui vai ter oportunidade de passar por alguns deles.
E, independente do Congresso, que foi naturalmente extraordinário, a gente ainda teve algumas atividades sociais que vocês já tiveram a oportunidade de ver aqui durante a passagem dos slides. Tivemos lá um excelente jantar coletivo do grupo do Procardíaco, e eu brincava aqui antes do início da sessão que eu comecei esse jantar combinando com a Ana Luísa e com o Fernando Rangel via WhatsApp, e reservei um restaurante para 10 pessoas porque eu achei que era razoável, iam lá pelo menos uns. E aí eu comecei a dar conta que as pessoas, na realidade, ia crescendo, os residentes, encontrei com eles no Congresso, entraram no grupo. Eu sei que no final da noite tínhamos que arrumar lugar numa cervejaria daquelas de Munique para 26 pessoas sentarem. Foi um desafio maior, talvez, do que ir a Munique, seja encontrar um lugar para 26 pessoas sentarem. Mas foi uma noite muitíssimo agradável, eu acho que... Tinha esse detalhe, Roberto, bem lembrado. A nossa mesa, eu perguntei qual é o número da nossa mesa. Só está na mesa 410. Eu falei, tem 410 mesas aqui. E o térreo da Prefeitura de Munique é o restaurante Katzheller, é isso, não é isso? Ratskeller. Troquei o H pelo K, tá perdoado, afinal alemão. E eu queria, então, terminar essa explanação antes de darmos início propriamente à sessão. Por favor, Antônio. Dando aqui os meus parabéns às duas nossas novas fellows aqui, a quem eu queria pedir uma salva de palmas, doutora Ana Luísa Salles e doutora Roberta Schneider, receberam o título. Ana Luísa, por favor. Vocês estão de parabéns, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma conquista muito grande, eu acho que mais uma vez abrilhantando aí a carreira de vocês, junto com tantos outros colegas aqui do hospital que já são merecedores também desta homenagem. Então, a gente vai dar início à sessão propriamente dita, e o tema, como não podia deixar de ser, é os highlights do Congresso Europeu. E eu escolhi um modelo de colóquio porque achei que a gente teria um volume de temas muito grande, e eu participei, junto com alguns colegas, de uma gravação do Medscape lá em Munique, e foram passagens rápidas, onde cada um, na realidade, lá tinham 3 minutos somente para poder falar lá de 2 ou 3 trabalhos. Então, como a maioria da turma está afiada em falar concisamente em pouco tempo, eu resolvi arriscar nesse modelo aqui mais uma vez. Imagina, fizemos uma gravação que tinha Luiz Antônio Campos, Fernando Rangel, Luiz Eduardo Camanha, eu era o moderador, pedi para cada um falar em 3 minutos. Então, Fernando... Não foi uma coisa muito fácil, mas chegamos lá, né, Fernando? Conseguimos cumprir a nossa meta, apesar de tudo. E aí eu resolvi, então, replicar o modelo aqui. Doutor Bosa, tem um lugar aqui na frente aqui para o senhor, por favor. Eu queria, então, dar início, então, ao convite dos nossos participantes desse colóquio, e eu queria começar chamando, naturalmente, a nossa nova fellow. Doutora Ana Luísa, por favor, tome posição. Isso, lógico, exatamente. Exatamente. Eu queria chamar em seguida doutor Luiz Antônio Campos, por favor, que o senhor se posicionasse bem ao ladinho. Queria pedir ao doutor Marcelo Montero, por favor, que assumisse seu lugar aqui. Montero. Queria pedir ao doutor Roberto Sporcati. Doutor Luiz Eduardo Camanho. Doutor Marcos, por favor. Aqui, ó, cheio de cadeira para vocês sentarem. Aliás, as mais confortáveis foram deixadas para os senhores. E doutor Fernando Rangel. Ali é a sua cadeira, a mesa ali. Eu vou ficar em pé aqui. Bom, então a nossa programação hoje na sessão, eu pedi para que cada um dos participantes escolhesse 2 ou 3 temas que eles pudessem, durante 7 minutos, fazer uma abordagem
que fosse uma abordagem bastante overview, bastante geral, a respeito de cada trabalho e o quanto isso efetivamente pode estar impactando na nossa prática clínica cotidiana. Essa é que é a mensagem que cada um deles vai trazer. Ninguém aqui vai estar preocupado com odds ratio, nem se o intervalo de confiança está maior ou menor. A proposta não é essa, a proposta é que se passe aqui, basicamente, os principais assuntos, trabalhos, discussões, mesas que cada um deles participou e que a gente possa, então, a partir daí, abrir um debate entre eles e com a plateia e que a gente possa terminar, no máximo, daqui a 1h10, 80 minutos. Então, eu acho que a gente tem aqui um bom tempo para poder iniciar essa discussão. Então, eu quero começar, Camanho, lá por você, se puder. Camanho participou lá do Congresso de uma forma bastante efetiva, teve com a gente também lá na gravação do Medscape, então está craque já para poder fazer esses resumos. Camanho, fala para a gente, assim, do ponto de vista da arritmia, o que você acha que o Congresso trouxe efetivamente de impactante, o que a gente pode estar mudando na nossa prática? Obrigado, André. Primeiro é uma honra, né, a arritmia começar uma sessão, é sempre uma... A gente não está habituado, né, Roberto? Então... Não, deixa eu dizer, eu acho que basicamente tivemos dois tópicos. Primeiro foi a publicação e apresentação do Guideline de Síncope, inclusive eu assisti ao lado do Roberto, né, que é um guideline importante, que poucas coisas mudaram na realidade, mas acho que vale a pena citar algumas, né? Primeira coisa, em relação ao tilt test, o tilt test ele deixou de ter uma evidência 1, né, para ser uma evidência 2A, então acho que mudou um pouquinho essa interpretação, essa indicação do tilt test. Ele é importante sim para quando a gente quer fazer diagnóstico diferencial de epilepsia, de síncope psicogênica, mas não é mais uma indicação classe 1 o tilt test na investigação das síncopes reflexas, uma vez que essa condição o diagnóstico é eminentemente clínico. Outro aspecto importante dentro do guideline em relação, acho que eles abordaram de uma forma muito elegante a questão da conduta diante de bloqueio bifascicular e síncope, que não é uma coisa rara da gente encontrar. O que a gente faz diante de um paciente que se apresenta com síncope inexplicada e um bloqueio de ramo esquerdo ou um bloqueio de ramo direito com M-bloqueio, que é a apresentação mais comum? Né? Então, até o Guideline de 2009 indicava o marcapasso empiricamente. E isso também perdeu força. Então, eles apresentaram uma proposta de abordagem dessa população que não é pequena, que eu diria que é expressiva essa população, comum da gente encontrar. Qual seria a conduta? Né? Eles propõem como indicação, classe 2A, realizar um estudo eletrofisiológico. Se o estudo eletrofisiológico for negativo, não elucidar a causa da síncope, esse paciente ser encaminhado para implante de um looper implantável, né, que é um monitor que vai fazer uma monitorização até 3 anos, 3 a 4 anos, para elucidar a causa da síncope. Então, a mensagem que eu quero deixar, que eu acho que é importante, é que nesses doentes com bloqueio bifascicular e síncope, o implante empírico de marcapasso é a classe 2B, ou seja, perdeu força e a gente deve tentar efetivamente chegar a uma conclusão diagnóstica. Como últimos tópicos da diretriz, eles enfatizam, como classe 2A, orientar os familiares a gravar os eventos de síncope. Recentemente a gente conseguiu isso, né? A gente teve um paciente que teve uma síncope no elevador e conseguiu resgatar a imagem. Então isso daí é uma coisa que tem evidência, que deve ser encorajado pelos familiares e acompanhantes, e até durante o tilt test. E algumas outras considerações, cada vez mais a gente vê que o looper implantável se estabelece como uma ferramenta importante para a elucidação da síncope, nas canulopatias antes do CDI, nas quedas inexplicadas. Então, assim, as indicações do looper foram bastante ampliadas nessa nova diretriz. E o outro trabalho, né, só para a gente, né, André, tentar seguir os 7 minutos. O outro trabalho que indiscutivelmente foi muito impactante, né, o Dr. John Camm, que é inglês, que é um profundo estudioso da área, enfatizou muito e falou muito desse trabalho, e é um trabalho que é de bastante relevância na nossa área, chama-se APAF-CRT,
O que vem a ser esse trabalho? Esse estudo ele foi um estudo randomizado, prospectivo, em que eles pegaram uma população em que o critério de inclusão era insuficiência cardíaca, QRS estreito e fibrilação atrial. A gente sabe que o QRS estreito ele é uma contraindicação, é classe 3 para terapia de ressincronização cardíaca. E aí eles pegaram classe 3, fibrilação atrial, que a gente não tem fortes evidências de ressincronização, randomizaram em 2 grupos. Um grupo, controle de frequência cardíaca, farmacológica, com droga, uma frequência de repouso menor que 100, e no outro grupo, ablação do nódulo AV e ressincronizador. E avaliaram essas 2 populações. O N não foi muito grande, foram 102 pacientes, na realidade, 50 e 50 em média para cada lado, uma fração de ejeção média de 40%, e dentro do critério de inclusão, esses pacientes tinham que ter tido uma hospitalização por IC no último ano. De forma bem resumida, o que esse trabalho mostrou? No grupo em que você fez ablação do nódulo AV e ressincronizou, houve um aumento, uma diminuição, desculpa, de 60% a 62%, de 60% na hospitalização por IC, na piora de IC e na mortalidade geral. Portanto, é o primeiro trial que a gente vê mostrando o impacto da ressincronização nessa população de QRS estreito e fibrilação atrial e redução de mortalidade, né? O CARE-HF em 2005 já tinha mostrado uma diminuição de mortalidade pela ressincronização, mas esse trial foi bastante impactante, com um aumento de uma melhora da qualidade de vida em torno de 40%. Então, a gente espera mais trabalhos a respeito do assunto, né, da forma ideal de abordar, mas eu acho que abre-se aí um espaço, obviamente isso não está em diretriz, outros trabalhos estão em andamento, para a gente ver qual seria a abordagem ideal nessa população, ou seja, apenas controlar a frequência cardíaca, ou se a despeito do controle da frequência cardíaca, a gente deveria ressincronizar e fazer a ablação do nódulo AV. Porque, na verdade, só para terminar, a gente já sabe, teve um trabalho muito impactante alguns anos atrás, chamado BLOCK-HF, BLOCK-HF, que ele mostrou que nos indivíduos com fração de ejeção abaixo de 50%, que tem indicação de marca-passo, ou seja, o doente chegou com bloqueio AV total na emergência, com MOB C2, enfim, com indicação clássica de marca-passo, atualmente em diretriz está contemplado que o modo ideal é o ressincronizador, né, do que o marca-passo convencional. Então isso já está estabelecido. O que esse trabalho, o APAF, veio trazer, talvez de novo, de diferente, é na população com insuficiência cardíaca e com complexo QRS estreito. E a gente está animado aí, ver que os próximos trabalhos, é um trabalho único, mas indiscutivelmente de muito peso, de muita importância e muito debatido ao longo do Congresso. Camanha, muito obrigado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente teve... Camanha já levantou aí alguns aspectos, teve outros pontos importantes que o Congresso discutiu, o Garfield, que é um registro internacional, que a gente sabe da importância dele, e mostrando a dificuldade que é o manuseio não só da anticoagulação, mas da própria fibrilação atrial de uma forma geral, mundo afora. Então, o Garfield tem ensinado muito para a gente, até são doentes fundamentalmente ambulatoriais, mas foi um outro ponto bastante importante do Congresso. Eu queria dar sequência, então, pedindo então aqui meu amigo Roberto. Antes eu queria perguntar ao pessoal de São Paulo, vocês estão vendo os debatedores? Beleza? Obrigado, então. É porque São Paulo, na realidade, vê a nossa tela daqui, essa tela grande. Então, eu pedi para botar os debatedores justamente para eles poderem ver, senão fica o que a gente está vendo aqui lá. Muito bem. Então, a gente vai dar sequência. E aí, Roberto, queria que você trouxesse para a gente, dentro do foco da doença coronariana, o que você viu realmente de importante? Quer dizer, a questão da revascularização, os antiagregantes, o que a gente tem realmente de novidade na doença coronariana que a gente pode trazer para essa discussão? Boa tarde a todos. Obrigado, André, pela oportunidade. Parabéns pela organização da reunião. O Congresso Europeu é realmente hoje o nosso objetivo de atualização científica, e ter aqui uma mesa só de fellows é uma honra, né? Nós nos gabamos de uma instituição que tem talvez a maior concentração de mestres e doutores e talvez de fellows do European Society of Cardiology. Então, é uma satisfação muito grande para mim.
Eu separei, André, dentro de doença coronariana e terapia antiplaquetária, eu separei 3 tópicos, eu vou procurar ser rápido, falando sobre o Global Leaders, que é a avaliação de ticagrelor e aspirina, falando sobre ARTS, que é um estudo de revascularização usando 1 ou 2 mamárias, e um pouco da nossa da recém-liberada, então, diretriz de revascularização. Veja, hoje numa estratégia convencional, após o implante de stent farmacológico, se recomenda que a terapia antiplaquetária, não é, que ela seja com clopidogrel mais aspirina por 1 ano. E depois, então, só aspirina. E na síndrome coronariana aguda, dupla terapia antiplaquetária por 1 ano, uma das propostas é o ticagrelor e a manutenção apenas da aspirina. O Global Leaders ele procurou analisar se é possível trabalhar com um agente mais potente como o ticagrelor e não o clopidogrel, mas com aspirina por apenas 30 dias. Então é todo um questionamento que a gente vem observando de prevenção primária, secundária, se a aspirina realmente tem o espaço que nós sempre demos. O resultado, o estudo foi um estudo de quase 16 mil pacientes, com síndrome coronariana aguda, mas também doença coronariana crônica, praticamente metade desses, do protocolo foi com cada uma dessas apresentações, e o desfecho primário foi de óbito e IAM não Q. E foi interessante porque no primeiro ano houve uma redução significativa, em torno de 13% desse desfecho, mas ao final do segundo ano não houve a mesma diferença. Então, trouxe um resultado assim um pouco amarrado, um pouco controverso, na medida em que você tem um desfecho atingido no primeiro ano, utilizando então AS por 1 mês e ticagrelor pelo primeiro ano, mas que isso não se manteve. Além disso, uma coisa que chamou a atenção é que o número de pacientes que não aderiram entre o primeiro e o segundo ano aumentou muito. Então, isso foi um objeto de preocupação, mas quem fez uma análise mais crítica entendeu assim que, mesmo que tivesse uma aderência maior, que isso não modificaria o resultado. Então, é um estudo assim que diz que há segurança para você fazer essa estratégia, porém não há uma diferença de desfecho, não é, entre você fazer por mais do que 1 ano, fazendo 2 anos. E é interessante também que esse aspecto da não aderência, ela esteve presente em outros estudos, como o Pegasus, como o Plato, e também pelo mesmo tipo de efeitos colaterais, em especial a dispneia, chamando bastante atenção como um dos principais desfechos que interferiram nessa taxa de adesão. Então, o entendimento assim é de que o resultado mostra o problema da não aderência. Quando se faz uma análise, uma meta-análise, pegando então Pegasus, que foi por mais de 1 ano, comparando 60 a 90 miligramas ao placebo, e o próprio Global Leaders, se observa que nesta meta-análise há uma redução de mortalidade e há uma redução de infarto também. Então, os estudos, de uma maneira isolada, não estão conseguindo demonstrar a superioridade, mas a meta-análise está mostrando que uma terapia antiplaquetária mais potente teria indicação. O outro estudo que me chamou a atenção, porque eu acho que nós, como clínicos, não fazemos nem a intervenção percutânea nem a cirurgia, mas nós temos que construir o nosso entendimento do que esperamos da intervenção percutânea ou cirúrgica. O ARTS foi um estudo que randomizou 3 mil pacientes para utilizar uma artéria mamária ou as 2 artérias na revascularização. E os resultados de 10 anos foram apresentados, e foi bastante interessante, porque quando se analisa a intenção de tratamento, a mortalidade ao final de 10 anos, não teve nenhuma diferença. Entretanto, quando se analisa o que efetivamente foi feito, há uma redução de quase 20%. Por quê? Porque muitos dos pacientes que eram randomizados para a estratégia de utilizar uma artéria mamária, utilizaram o segundo enxerto arterial. E muitos pacientes que eram para utilizar 2 artérias mamárias, utilizaram apenas uma. Então, quando se analisa a intenção de tratamento, não teve diferença nenhuma. Mas quando se analisa o que aconteceu na prática,
o resultado foi superior do enxerto de a utilização de 2 enxertos vasculares. E um outro detalhe muito importante é quem modificou mais a estratégia. Teve muito a ver com o movimento, com o volume cirúrgico da instituição e com a experiência do cirurgião. Então, cirurgiões que fazem mais do que 50 cirurgias de revascularização por ano não mudaram a estratégia. E usar as 2 mamárias reduziu em mais de 20% o desfecho. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, não é, de que, sim, o enxerto arterial, não é, ele continua sendo, não é, o melhor enxerto a ser utilizado. Eu, particularmente, estou num dia hoje bastante satisfeito que o paciente que Dr. Ciliano revascularizou ontem, está no pós-operatório agora, estubado, eupineico, não é, utilizou as 2 mamárias e utilizou as radiais também. Então, a nossa instituição tem, não é, um cirurgião com essa prática, e eu estou vendo hoje um resultado de um diabético muito grave com essa perspectiva. E falando desse perfil, então, naturalmente que na diretriz de revascularização se destaca esse ponto, a utilização da torácica interna, né? A revascularização mamária DA como classe 1 e classe 2A, independente desse resultado do ARTS, já vinha como classe 2A a utilização dos 2 enxertos para aqueles indivíduos que têm um potencial menor de fragilidade external para essa consideração de estratégia. E também a estratégia de isolamento da artéria mamária, como um cuidado a mais, você dissecar, deixando o esqueleto preservado, onde a isquemia external será menos importante. Naturalmente que a diretriz de revascularização fala muito sobre o enxerto, né, radial, não é, a revascularização completa, e fala também, não é, do Syntax Score. Ele é extremamente importante na avaliação, não é, do perfil do paciente para intervenção, mas também para a revascularização cirúrgica, a priorização do STS mais do que do Euroscore para avaliação de morbidade e de mortalidade. Um outro conceito importante, que no paciente com síndrome coronariana sem elevação de ST, após a intervenção aguda da artéria relacionada à isquemia, a estratégia de revascularização deve ser vista como de um paciente estável e não mais com uma necessidade de estratégias diferentes. Ou seja, você tratou o paciente, não é, de acordo com a chegada dele, a sequência você pode estar tratando naturalmente com o que nós fazemos aqui, que é uma estratégia de intervenção escalonada, né, na mesma internação, mas dentro de uma visão de doença coronariana crônica. O aspecto, né, da extração de vasos, o Syntax, o que mais? Muito importante, né? A diretriz enfatiza a mortalidade quando se compara angioplastia versus cirurgia e estratifica, então, pelo Syntax Score, mais uma vez, mostrando que um Syntax acima de 33 é um Syntax que recomenda a cirurgia em detrimento da revascularização percutânea. O doente multivascular, Syntax intermediário ou elevado, cirúrgico, e a lesão de tronco, que eu acho que é um aprendizado interessante dos últimos anos, né, mostrando que Syntax baixo ou intermediário é uma boa, uma excelente estratégia, a estratégia percutânea. Para os nossos pacientes, então, com comorbidades, fragilidades, eu acho que isso é uma tranquilidade muito grande, né? O diabético multivascular é um paciente cirúrgico. O paciente do tronco diabético, uma tendência à revascularização em detrimento da intervenção percutânea, mas sem uma diferença significativa, diferença estatística significativa. Então, em resumo, acho que são alguns dos destaques da diretriz de revascularização. Em relação à diretriz de definição de infarto, nós não temos tempo, mas eu destacaria, assim, ela enfatiza muito o aspecto do infarto tipo 2. Tipo 1 é o da placa instável, por erosão ou ruptura. Tipo 2 é o do desequilíbrio, onde você até pode ter a doença aterosclerótica, mas você não tem estabilidade de placa e os mecanismos são outros. Pode ser por dissecção, pode ser de espasmo, anemia ou outros cenários em que, não é, a estratégia é diferente. Basicamente isso nesse primeiro momento. Obrigado, André.
Bom, Roberto, muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, a pauta é muito extensa. A gente vai fazer uma sessão já combinada para outubro, provavelmente, só sobre os novos guidelines do ESC, que eu acho que vale a pena uma sessão só para a gente poder passear sobre esses guidelines, que traz um volume de informação muito grande. Eu queria, então, dar sequência, chamando o Dr. Marcos para poder dar as suas falas sobre o que você achou de mais importante, Marcos. Marcos provavelmente deve ter visto alguma coisa de cardio-oncologia, né? Conta aí para a gente um pouquinho o que você... O Marcos é médico da rotina da unidade cardio-oncológica aqui do hospital. Por favor, Marcos, fale. Boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente o convite do André. Em relação à cardio-oncologia, lá no Congresso, não saiu nenhum estudo novo, nem nenhuma diretriz sobre o tema. Eu trouxe aqui só um registro interessante do Registro Europeu de Toxicidade Cardíaca no Doente Oncológico, que é um estudo que está sendo conduzido em 26 países da Europa, com número de 2.600 pacientes e mais de 100 centros. Qual que é o objetivo? É saber como os médicos cardiologistas europeus, em sua grande maioria, estão tratando na vida real os pacientes. Então, quais exames têm sido feitos, como tem sido feito o acompanhamento desses pacientes, quais medicações têm sido usadas. Então, esse registro vai ter o resultado definitivo liberado no ano que vem, no Congresso Europeu do ano que vem em Paris, mas esse ano eles já tiveram algumas resultados parciais. E um que chamou a atenção, entre vários outros, um que chamou a atenção, e até um aspecto curioso / preocupante, é que na admissão desses pacientes, eram 2.600 pacientes, portadores de câncer de mama, ou seja, a grande maioria mulheres. Na admissão dos pacientes, a grande maioria, 96%, tinha um ecocardiograma para avaliação da função ventricular esquerda, o que é um número bastante interessante. Entretanto, nesses mesmos pacientes, apenas 75% tinham um eletrocardiograma. E a gente sabe que os quimioterápicos podem induzir prolongamento de QT, está aqui o Camanho que não me deixa mentir, prolongamento de QT, bradiarritmias, taquiarritmias. Então foi um aspecto que acendeu um sinalzinho de alerta em todo mundo. Agora vamos esperar ano que vem o resultado definitivo desse registro, que acho que promete ser muito interessante. Eu trouxe também, o André pediu para falar um pouco sobre o estudo Camélia, que foi bastante comentado lá no Congresso Europeu. O estudo Camélia visa avaliar a segurança e eficácia da medicação lorcacerina, que é um remédio para tratamento de obesidade, que já vem sendo usado no Brasil, foi liberado no Brasil em 2017, nos Estados Unidos em 2013, e busca avaliar a segurança cardiovascular e a eficácia dessa medicação em reduzir eventos cardíacos. É um estudo muito robusto, recrutou cerca de 12 mil pacientes, os quais o critério de inclusão eram obesos ou pacientes com sobrepeso, corte do IMC era maior ou igual a 27, e os pacientes necessariamente ou deveriam ser portadores de doença cardiovascular ou diabéticos tipo 2 com algum outro fator de risco cardiovascular. E como é que foi o desenho do estudo? Esses pacientes inicialmente foram orientados sobre modificações de dieta e atividade física e posteriormente randomizados. Metade, um grupo para tratamento com a medicação e o outro grupo para tratamento placebo. Follow-up médio bem interessante também, de 3,3 anos, com segmentos a cada 3 ou 4 meses, dependendo do período onde o paciente estava situado. No início de 3 em 3 meses, depois de 4 em 4 meses. Um dado que chama a atenção dos pacientes eram pacientes muito obesos, o IMC médio de cerca de 35, e pacientes muito doentes do ponto de vista cardiovascular. Cerca de 70% tinha doença coronariana estabelecida. E quais foram os resultados do estudo? Assim, basicamente, o estudo buscou responder 3 perguntas principais. Primeira pergunta, obviamente, sendo uma medicação, a lorcacerina é usada para tratamento de obesidade, obviamente a primeira pergunta é, essa medicação efetivamente reduz o peso dos pacientes? E é muito interessante o gráfico, esse estudo foi publicado na New England, acho que há 10 dias atrás,
O gráfico de perda de peso no primeiro ano mostra uma importante diferença no grupo do tratamento versus o grupo placebo. O grupo tratamento perdeu em média 4,3 kg em comparação com 1,4 kg do grupo placebo. Só que interessante é que depois do primeiro ano essas curvas passam a ficar praticamente paralelas, até com uma tendência de se aproximarem. Ou seja, apesar da medicação da lorcacerina gerar uma perda de peso grande no primeiro ano e sustentar a perda de peso, não ficou muito diferente do placebo no médio prazo. O segundo objetivo do estudo foi avaliar se essa medicação era segura do ponto de vista cardiovascular. A gente sabe que alguns remédios para o tratamento de obesidade aumentaram o risco cardiovascular e esse estudo buscou basicamente avaliar a segurança. E o que foi demonstrado é que não aumentou. O desfecho avaliado para segurança foi MACE, é um desfecho consagrado na literatura, e a medicação, a lorcacerina, não aumentou a incidência de eventos cardiovasculares maiores. Então, mostrou-se segura nessa população. E um terceiro objetivo do estudo foi avaliar a eficácia. Ok, a medicação é segura, dá para usar, mas será que essa medicação, nesse tempo de follow-up, conseguiu reduzir eventos cardíacos? E aí eles usaram como desfecho, esse segundo desfecho de eficácia, o MACE Plus, que foi o MACE mais internações por insuficiência cardíaca, internações por angina instável ou qualquer intervenção coronariana. E foi, de certa forma, meio ruim o resultado, porque não mostrou diferença entre os dois grupos, entre o grupo tratamento e placebo. E os comentários que foram feitos lá, posteriormente à publicação do estudo, foi, ok, a droga é segura, mostrou alguma perda de peso, mesmo que maior no primeiro ano do que posteriormente, mas ainda carece um pouquinho de estudos sobre eficácia. Um outro desfecho secundário que vai ser publicado no final do ano no Congresso de Endocrinologia, em Paris, é que talvez essa medicação em pacientes intolerantes à glicose, ela evite ou diminua a incidência de diabetes nesse tempo de follow-up. Talvez por um mecanismo diferente da droga. Lembrar que a medicação lorcacerina ela age no hipotálamo, nos receptores de serotonina, inibindo o apetite. Então pode ser que a droga tenha uma função na prevenção da incidência de diabetes nos intolerantes à glicose, sem ser atribuída a essa perda de apetite, mas isso vai ser publicado no final do ano, mas é mais um armamentário, mais uma droga interessante para a gente fazer uso nos pacientes obesos. Bom, Marcos, muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um congresso onde a gente teve vários estudos de resultados negativos, né? O que normalmente acontece nos congressos, mas esse congresso foi um congresso recheado de estudos de resultados negativos. Eu lembro, inclusive, alguns de vocês devem ter estado aqui numa palestra do professor Alan Francis, que era um psiquiatra que falava sobre overdiagnosis, talvez alguns tenham presenciado, e ele falava sobre o placebo. E ele falava sobre o placebo, que o placebo provavelmente é um dos maiores achados que a medicina contemporânea já vivenciou, porque resolve vários problemas, custa barato e não faz mal. Então, você falando, eu lembrei do Dr. Alan Francis, porque, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes pensadores da questão do overdiagnose e do overtreatment. E falando em resultado negativo, eu queria dar sequência, então, aqui à nossa conversa. Luiz Antônio já pediu o microfone. Esse é um código que nós temos de comunicação, mas ele revelou. Porque, na verdade, entre os estudos negativos, houve dois que realmente chamaram muita atenção de todos que lá estiveram. E eu queria pedir ao Luiz, então, que comentasse aí o que a gente teve dos estudos. Ascend e Arrive, por favor. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, meus amigos aqui do eixo Rio-São Paulo, Hospital Procardíaco e Hospital Total Core. É um prazer estarmos novamente compartilhando essa sessão conjunta, em que dois hospitais que têm a cardiologia, não somente no seu nome, mas também no DNA e na sua prática, somam esforços colaborativos em prol do crescimento comum.
O André já discorreu sobre a relevância e importância desse verdadeiro congresso mundial. O Congresso Europeu de Cardiologia já há alguns anos assumiu essa proporção mundial. O último congresso em Munique, 2012, 32 mil participantes. O congresso desse ano, 34 mil participantes. Muito interessante que algumas pessoas me falaram assim, mas só cresceram 2 mil o número de participantes. Eu disse o seguinte, há um limite para a gênese de cardiologistas ao longo de todo o mundo. E há um limite também daqueles que frequentam o congresso. 34 mil. Mas apesar do número expressivo, assombroso, um congresso organizadíssimo. Nem todos os congressos europeus são tão bem organizados quando eles ocorrem em Munique, particularmente. O André já discorreu sobre a cidade, vários aqui conhecem, mas só para chamar a atenção, é a terceira maior cidade da Alemanha, perde para Berlim e Hamburgo, e tem 1.250.000 habitantes. Não tem 15 milhões de habitantes. Ou seja, uma cidade que é um primor de organização, como é comum a organização desses congressos lá. Outro aspecto muito importante, o André chamou a atenção, além da diretriz de síncope, que Camanho muito bem já abordou, tivemos a guideline, a diretriz de revascularização, a redefinição universal do infarto, mas também o guideline de cardiopatia e gestação. O Dr. Alfredo Martins Sebastião está aqui presente, é o nosso grande mentor nessa matéria. E também tivemos um magnífico guideline de hipertensão arterial. Esses dois estudos negativos que o André comentou, eles são negativos, mas eles são muito importantes. Tanto que ambos estão publicados no New England Journal of Medicine e não no Lancet, embora um trabalho seja europeu e o outro americano, mostrando que efetivamente procuram-se revistas cada vez mais de impacto maior para que estudos negativos possam nos esclarecer. O primeiro, chamado UK Ascent, esse UK de United Kingdom, e o Ascent, A de A, S de Study, o C de Cardiovascular, o E de Events, em Diabetes, ou seja, um estudo em diabéticos, de prevenção primária. 92% desses pacientes eram diabéticos tipo 2. 63% eram homens. 62% tinham hipertensão arterial. E observem, 83% eram no mínimo de sobrepeso, mostrando a correlação de diabetes mellitus com obesidade. Um estudo britânico com mais de 15 mil pacientes, uma média de segmento de 7 anos. Então, isso tem muita importância. Prevenção primária do quê? De eventos cardiovasculares maiores. Infarto, acidente vascular encefálico, ataque isquêmico transitório e morte cardiovascular. Drogas empregadas nesse estudo. O ácido acetilsalicílico, a dose habitual de 100 miligramas, e os ácidos graxos ômega 3 em doses variáveis, baseadas por quilo de peso e idade. Acompanhamento dos pacientes. Em que pese que a aspirina tenha reduzido os eventos cardiovasculares maiores em até 12%, o que nos parece bastante impactante, mas o risco de sangramentos maiores foi de 29%. Isso anulou o resultado aparentemente positivo e onde o aspecto fundamental era o trato gastrointestinal, ou seja, hemorragia digestiva vultosa. Caprichosamente, isso não faz parte da nossa prática habitual, mas foi o que o estudo demonstrou. Em relação a ômega 3, nenhuma adesão de benefício, nenhuma, absolutamente nenhuma. Então o estudo foi considerado um estudo negativo. E o outro estudo, chamado ARRIVE, de chegar, um estudo de Boston, realizado fundamentalmente em Harvard. Olha o número de pacientes, mais de 12 mil pacientes.
Aqui, os pacientes não eram diabéticos, mas eram pacientes catalogados pelos scores de risco como risco intermediário ou moderado. Ou seja, a chance de eventos cardiovasculares maiores, acidente vascular encefálico, AVC, ataque isquêmico transitório e morte, entre 20% e 30% em 10 anos. É o conceito clássico do risco cardiovascular intermediário. Droga única utilizada, ácido acetil salicílico. 5 anos de acompanhamento, ou seja, um estudo longitudinal, a exemplo do anterior, que tinha 7, bastante robusto. Coisas interessantes sobre o estudo, que eles alegaram que o grupo placebo e o grupo aspirina pudessem ter se beneficiado o tratamento dos demais fatores de risco, que impactavam no risco intermediário entre 20% e 30%, a saber, o binômio hipertensão e dislipidemia. Em vez desse grupo, em 10 anos, ter 20% a 30% de eventos, tanto o grupo placebo quanto o grupo efetivamente da aspirina tiveram níveis muito mais baixos, em torno de 4,5%. 5 anos, teríamos que ter entre 10% e 15%. Daqui 10 anos, entre 20% e 30%, ou seja, 1/3 menor. E, obviamente, que isso impactou no resultado. Benefício do uso da aspirina? Nenhum para essa população de risco intermediário. E eles foram muito assertivos em caracterizar que aquela não era uma população de baixo risco. Os 12 mil e poucos pacientes catalogados foram muito bem definidos com risco intermediário. E houve desfechos de eventos muito aquém da expectativa. E a exemplo do UK Ascend, esse estudo também demonstrou o quê? Risco de sangramento gastrointestinal. O número parece pequeno. Grupo placebo, 0,47%. E o grupo droga, aspirina, 0,92%. Mas observem, exatamente o dobro. Então, dentro de uma população mundial e universal, aquilo que margeia 1% pode não ser tão irrelevante. De maneira que foram estudos negativos, mas estudos que, particularmente para mim, impactaram muito na minha prática. Por quê? Via de regra, eu acho que quase todos nós aqui presentes, no nosso eixo Rio-São Paulo, pacientes diabéticos com mais fatores de risco, aspirina. Pacientes de risco intermediário, aspirina. E efetivamente não é isso que tem se demonstrado. Foram os 2 maiores estudos nesta linha de pesquisa, muito bem direcionada, com endpoints muito bem definidos, que mostraram resultados negativos e que impactam na prática clínica. Só para encerrar, isso, a meu juízo, caracteriza o quê? O binômio aterotrombótico que elenca a doença aterosclerótica, a intervenção antitrombótica, aspirina é a droga paradigma, em quem efetivamente precisa. São os pacientes de alto risco e os pacientes que já apresentaram eventos, obviamente, com sobrevida. Então, foi a minha visão. Luiz, muito obrigado. Vocês veem que está todo mundo treinadinho para falar em 7 minutos, né? Porque segurar essa turma para falar em 7 minutos... Não, todo mundo. Está todo mundo no script. Está todo mundo direitinho. Não, porque... eu queria aqui, antes de passar para o nosso próximo apresentador, 2 informes aqui. Primeiro, o Roberto lembrou, eu acho que é fundamental, como a gente seguramente não vai conseguir esgotar os temas, a gente, durante os próximos meses, provavelmente vai dar sequência para discutir muitas dessas coisas. Mas já na quarta-feira que vem, a gente vai estar fazendo um colóquio sobre antitrombóticos na síndrome coronariana. O Dr. Roberto vai nos dar a honra de moderar esse colóquio e, sem dúvida nenhuma, a gente já vai ter aí algumas novidades para poder discutir, não só sobre o que o Roberto falou, mas também pelo que o Luiz Antônio está trazendo. E o ômega 3 parece que foi para o saco, mas a gente sempre acha que, né, quer dizer, a indústria ainda acaba resgatando de alguma forma, né? A gente
eu queria então pedir, da mesma forma que nós homenageamos a doutora Ana Luísa, doutora Roberta Schneider, chegou um pouquinho atrasada, mas eu queria pedir uma salva de palmas. Você estava escondida, desculpa. Desculpa. Então, parabéns 2 vezes. Então a gente vai dar sequência com a doutora Ana Luísa, nossa nova fellow, falando para a gente o que você viu de importante para a gente poder assimilar na nossa prática clínica e o que tem de novidades aí para a gente trazer. Boa tarde a todos, uma honra enorme estar nessa lista de privilegiados aqui dessa vez. A única menina, exatamente, por isso que eu tentei no meio. Quero agradecer em meu nome, em nome da Roberta, o carinho de todo mundo. É um prazer e uma honra trazer esse título para o PRO. Acho que é uma coleção que a gente tem aqui grande, mas nunca é demais, né? Então estamos felizes, muito obrigada. O congresso, como os meninos disseram, é um congresso estonteante. Eu que sou mais boba e não sei se vocês tiveram a oportunidade, porque vocês são chiquérrimos, eu andei de metrô vários dias. E a emoção de estar num vagão, tipo Central do Brasil, amassada, com outros inúmeros zilhões de cardiologistas vibrando numa mesma energia, assim, eu não sei, eu sou boba e romântica, mas eu achei o máximo, enfim, recomendo. Muito legal o congresso mesmo, em todos os aspectos. Foi um congresso de estudos negativos e eu vou trazer, acho que 2 estudos que também tiveram um resultado que, não sei se negativos, mas foram estudos neutros, no mínimo. Estudos que a gente tinha alguma expectativa em relação a eles na insuficiência cardíaca. Eu vou começar com o Commander. Foi um estudo americano, multicêntrico, randomizado, duplo cego, em que buscava trazer a rivaroxabana numa dose baixa como protetor na insuficiência cardíaca isquêmica, nos doentes coronariopatas com doença coronariana efetiva, enfim, efetivamente comprovada, seja por CAT, por infarto, por cirurgia de revascularização prévia, nos doentes que tivessem ritmo sinusal, não em fibrilação atrial, e que tivessem disfunção moderada grave, para provar se nesses doentes, se nessa população, ele teria um efeito protetor em relação a eventos isquêmicos, tipo infarto, AVC e morte cardiovascular. Eles se basearam em um estudo anterior, que também usou rivaroxabana em doses baixas, e que num subgrupo foi identificado um efeito possível protetor numa análise, daquelas análises tabajaras de subgrupo, enfim, mas parecia que a trombina teria um efeito inflamatório na insuficiência cardíaca em promover eventos cardiovasculares tipo infarto e AVC. Foi um estudo de 5.000 doentes, 2.500 para cada lado, 2.500 medicação para insuficiência cardíaca, mais rivaroxabana 2,5 mg 2 vezes ao dia, 2.500 pacientes recebendo tratamento ótimo para insuficiência cardíaca mais placebo. Esses doentes foram acompanhados por 21 meses e, enquanto estavam apresentando no late breaking esse trabalho, nesse trial, eu cheguei a fazer vários espasmos, porque eu fiquei imaginando fazer AS e rivaroxabana para todos os doentes isquêmicos com insuficiência cardíaca moderada grave, e aquilo foi me dando até um desespero de mudar o guideline. Acho que, para nossa sorte, não teve nenhum benefício. O estudo teve um resultado neutro em termos de desfecho primário, que era infarto, morte cardiovascular e AVC. Então, assim, não mudou o guideline, a gente não tem como recomendação anticoagular os doentes coronarianos que tenham insuficiência cardíaca de moderada a grave. A recomendação de anticoagulação segue os resultados anteriores que já haviam sido estudados com a Marevan, mas, assim, a gente só deve anticoagular se quem tem fibrilação atrial ou trombo é efetivamente detectado. Então, ainda bem que a gente não precisa anticoagular todo mundo. O segundo estudo foi o MITRA-FR, né, que foi um estudo francês, um estudo para o qual eu tinha um pouco mais de otimismo em relação aos desfechos. Foi um estudo um pouquinho menor, eles randomizaram 300 doentes, de 37 centros, se não me engano, na França. Foi um estudo legal porque ele foi financiado pelo governo francês, o Ministério da Saúde da França financiou, e esses estudos de governo eu acho sempre muito legais, porque são mais imparciais, a despeito da Abbott ter oferecido 84% dos mitraclips utilizados. Eles usaram desde centros grandes, que faziam um volume maior de mitraclip, até centros pequenos que tinham 3 casos de mitraclip durante todo o período de segmento.
Eles seguiram os doentes por 1 ano, eram doentes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção menor do que 40, eram doentes sintomáticos, né, classe funcional maior que 2, eram doentes que tinham tido uma internação recente no último ano por IC, doentes com BNP positivo, enfim, que tinham insuficiência mitral grave, secundária ao remodelamento pela insuficiência cardíaca. Hoje, a gente sabe que a recomendação para Mitaklip nos últimos guidelines é 2B, né, nesse cenário de insuficiência mitral secundária. E eles gostariam de comprovar se esse nível de evidência é esse mesmo, se a gente podia melhorar essa recomendação ou não, descartar, enfim, como uma possibilidade de tratamento. Então, eles tinham como objetivo implantar o Mitaklip nessa população e avaliar desfecho, mortalidade e reinternação em insuficiência cardíaca. Ao longo do segmento, eles também procuraram identificar se essa era uma prática segura, se o Mitaklip era uma tecnologia que realmente foi incorporada com segurança, ou se eles tinham muito problema na instalação. Eles mostraram, primeiro, falando de segurança, que é um procedimento seguro, não tiveram problemas, não tiveram que reverter para cirurgia aberta em nenhum dos casos, isso foi bem interessante. Eles tiveram uma taxa um pouco maior de 3 Mitaklips em 9% dos casos, isso é um pouco maior do que se observa nos trials, enfim, mas em 45%, se não me engano, usaram 1 Mitaklip, em 45% também 2 Mitaklips, e em 9%, que seria um pouco maior do que o esperado, 3 Mitaklips. Tiveram um resultado excelente em termos de correção de insuficiência mitral. A maior parte dos doentes, eles têm um quadro lindo, que vale a pena até olhar, a maior parte dos doentes pós-procedimento passa a ter 0 ou 1 cruz de insuficiência mitral, e eram todos doentes 3, 4 cruzes antes. Mas, a despeito dessa tranquilidade do procedimento, da segurança e da melhora em termos de correção de insuficiência mitral, isso não traduziu em benefício nem em mortalidade ou sobrevida, nem em reinternação por si. Então, foi mais um estudo neutro nesse sentido. Não mudou o grau de recomendação do Mitaklip a princípio, mostrou que é uma técnica segura, mostrou que é uma técnica eficaz no sentido de corrigir a insuficiência mitral, mas não mudou o desfecho, não mostrou melhoria nos desfechos primários, que eram reinternação ou mortalidade por insuficiência cardíaca. O que ele tem de análise de grupo, de subgrupo, que pode ter tido algum benefício foi em termos de classe funcional, mas eles nem chamam tanto atenção para isso, porque teria sido uma análise enviesada, né? Enfim, então foram 2 estudos interessantes, embora não positivos, mas que acho que mudam a nossa maneira de encarar em prática clínica. Ana, obrigado. Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um resultado, assim, a plausibilidade biológica faz crer que a gente realmente pudesse estar melhorando a mortalidade. É o primeiro estudo, vamos ver como é que essa coisa se desenvolve, talvez alguns subgrupos realmente possam se beneficiar. A gente precisa entender um pouquinho melhor a questão do Mitaklip. A gente está já faltando aí 22 minutos para a gente encerrar a sessão, e ainda não chegou, acho que a grande vedete do Congresso, que foi a amiloidose. Eu acho que a grande vedete do Congresso foi a amiloidose esse ano. E eu queria pedir então ao Montera que falasse para a gente sobre 2 estudos, sendo um deles da amiloidose, e mostrar o que a gente efetivamente pode ter de impacto na prática clínica com essas informações que chegam aí. Montera, fala para a gente, por favor. Boa tarde a todos. Na realidade, nós tivemos duas importantes avaliações que podem vir a impactar na nossa prática clínica. A primeira é algo que vinha se ocorrendo de modo corrente, que era a utilização de sacubitril/valsartana em pacientes internados. Isso não está autorizado por nenhuma diretriz e não há nenhum estudo demonstrando isso, e embora na prática clínica muitas pessoas vinham utilizando isso. Saiu o estudo Transition. O objetivo desse estudo não foi analisar desfecho sob o ponto de vista de redução de mortalidade ou o que for. Foi analisar segurança. O que foi isso? Pegou os pacientes que internaram com insuficiência cardíaca e analisou os pacientes que vinham o uso de ECA prévio, ou BRA prévio, ou que não tomava nada prévio. E esses doentes, na pré-alta hospitalar, foi iniciado sacubitril/valsartana, que é ajustada a cada 2 semanas,
50, 100, 200. Esse é o ajuste. E acompanhados pelo período de 10 semanas. E comparou isso com um grupo de pacientes que foi iniciado esse fármaco 2 semanas após a alta. E fez o mesmo segmento. Detalhe muito importante. Todos tinham fração de ejeção abaixo de 40% e era proibitivo o uso prévio de qualquer inotrópico endovenoso e proibitivo também o uso prévio de nitroprusiato ou nesiritide, mas não nitroglicerina. E o indivíduo tinha que estar em fármacos orais, nada endovenoso, por pelo menos a 24 horas estável. Você não pode direto migrar para isso. O que se viu foi que, ao final de 10 semanas, não houve nenhum braço versus o outro, mais hipotensão, que era o grande medo, e hiperpotassemia. O desfecho primário nesse grupo, o grande desfecho primário dele, era você analisar quantos conseguiriam chegar na dose máxima. Metade conseguiu chegar. Quantos conseguiriam chegar na dose entre 100 e 200? 68% conseguiu chegar. Quantos conseguiriam chegar a qualquer dose? 86%. Mas lembrem, chegar em qualquer dose não significa dizer que você vai ter o mesmo benefício que o estudo demonstrou. Então aqui, o fato de eu chegar numa dose de 50 somente, não quer dizer que é superior à da losartana. Simplesmente disse que não deu hipotensão, mas não disse que é superior à losartana. Então, vamos deixar clara a mensagem. A mensagem é: há tolerância, ponto. Há eficácia, não sabemos, ponto. Mas há tolerância, ponto. Não posso dizer que, o estudo não permite dizer que é tão eficaz quanto IECA ou BRA. Não há essa comparação. Vou deixar isso muito claro, que isso foi enfatizado, inclusive, havia uma preocupação de não passar a mensagem que ao dar isso, estou sendo tão eficaz quanto da IECA ou BRA. Muito bem. O outro estudo, que é o estudo vinculado ao controle da transretina, que é um fármaco que tende a estabilizar o polímero. Ele tenta manter, nós temos 18 polímetros que podem induzir a amiloidose, um deles é a transretina, um deles. E que ele fragmenta por um problema genético. Tem várias mutações, 19 também, e que uma das mutações, a mais comum, estaria vinculado a isso. O que demonstrou? Que o uso desse fármaco consegue estabilizar a proteína, esse fragmento, consequentemente depositaria menos no coração. Essa era a hipótese. O que se observou? Se isso, ao longo prazo, redundaria em melhor sobrevida e menor reinternação. Redundou em 30% e 36% de melhora de evento combinado. Então, esse foi um grande benefício. Abriu uma janela terapêutica. Mas, vírgula, para quem foi testado, não é para todo mundo, ponto. Classe funcional 1 não foi testado, ponto. 30% dos doentes eram classe funcional 4. Não houve benefício nenhum. Classe 4 é aquele que já chega para você, edema, turgência, ascite, transretina, tafamidis, não adiantou nada. Então ele adiantou para 65% dos doentes que eram classe funcional 3. E a curva só abriu em sobrevida após 1 ano e 6 meses. Antes disso, não abriu. Então, até lá, você tem que manter o seu doente vivo. Porque é depósito. Então, foi desfazendo o depósito. Mas o que tem de positivo é que, do ponto de vista funcional, a curva já começa a abrir com 90 dias. 10, 6 minutos, qualidade de vida. Mas sobrevida, não. O que tem de porém? Custa R$30 mil o fármaco. Seu primeiro porém, não funciona no doente grave. E o segundo porém, exige o diagnóstico precoce. Então,
É o grande avanço, temos o que oferecer para um grupo onde não se tinha nada a oferecer. E o terceiro e último avanço, que não foi estudo, foi uma associação, tivemos um encontro do Dr. Schultais do IKDT, como vocês sabem, o hospital há 15 anos tem essa associação com o IKDT, Charité, e ele reafirmou o compromisso. A Luísa, nossa residente, esteve lá por 10 dias, frequentando as dependências do hospital, e reafirmou que quer o procardíaco dentro de um banco de tecido mundial. Nós temos já 76 biópsias das 246 biópsias realizadas no IKDT. E ele quer este banco porque ele está fazendo um mapeamento mundial do perfil inflamatório, viral ou autoimune da doença da miocardite. Então, ele é um convite formal que será depois enviado por carta à instituição para que a diretoria aprecie se isso será adequado e estrategicamente correto, mas é uma boa notícia o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Obrigado. Montero, obrigado. Bom, a gente vai dar sequência, então. Quando a gente estava no Congresso e teve essa tal dessa filmagem, a gente sentou para conversar lá uns meia horinha antes de como é que a gente ia fazer lá para a turma falar 3 minutos, 2 trabalhos, esse grande desafio. E aí estava conversando com o Luiz Antônio arrumando lá como é que ia ser a apresentação dele, o Camanho já tinha também mais ou menos arrumado. Chega Rangel na sala. Falei, e aí, Rangel, tudo certo? 3 minutos? Tudo certo. Falei, você vai falar de quê? Aí ele tira da bolsa uma meia dúzia de folha escrita à frente, atrás. Eu falei, Fernando, 3 minutos. Tranquilo, vai sobrar tempo. Como é que tu vai fazer isso? Aí o Luiz Antônio falou de algum estudo. Eu falei, rapaz, esqueci desse, vou colocar aqui também. Eu falei, meu Deus do céu. E deu conta, conseguimos fechar no tempo. Mas, Fernando, por último, mas não menos importante, o que você achou aí de fundamental dentro do que você viu? Traz para a gente aí naquele desafio do tempo. O que você viu de... Mas, André, muito obrigado pela oportunidade. O congresso, como todos já falaram, foi extraordinário. E, como eu sou o último a falar, eu vou trazer mensagens alvissareiras. Não posso trazer notícias ruins ou desfecho negativo. Eu escolhi 3 aspectos que permeiam a prática médica de todos, né, que é inflamação, infecção e hemorragia. Isso e a interseção disso com a nossa cardiologia. Então, o primeiro ensaio clínico chama-se CANTOS. Há muitos anos, e aqui no Procardíaco nós somos testemunha disso e temos estudado isso ao longo dos anos, todo o grupo, que é o desejo da medicina cardiovascular de intervir em processos inflamatórios. E os trabalhos todos até então foram trabalhos também de desfecho negativo. O estudo CANTOS avalia justamente pacientes com doença coronariana aterosclerótica crônica estável e com inflamação residual, ou seja, com PCR superior a 2. Então ele utilizou um fármaco chamado canakinumab, que é um anticorpo monoclonal, que age justamente numa via inflamatória da maior importância, que ele é um bloqueador de interleucina 1. Interleucina 1, junto com o fator de necrose tumoral, são os grandes maestros da inflamação. Todos nós sabemos que a aterosclerose é um processo inflamatório crônico de baixa intensidade que instabiliza. Então a pergunta é, será que se eu bloquear o C1, a interleucina 1, que por sua vez ativa a produção de interleucina 6, que é o que leva à produção da proteína C reativa, que nós dosamos, estudamos há tanto tempo. Então, a interleucina 6 tem um papel biológico extraordinário na aterogênese. Então, se é que nós conseguimos bloquear isso, teríamos algum impacto clínico? Então, assim foi feito. Foi um grupo grande, um N grande, 10.063 pacientes, em 34 países diferentes. E esse estudo, o objetivo primário era a redução de morte, infarto e AVE, os desfechos clássicos cardiovasculares graves. E o desfecho secundário é o primário associado à internação por insuficiência coronariana aguda, necessitando de intervenção. Esse estudo, então, ele
demonstrou eficácia. Ele reduziu em torno de 15% esses eventos graves, com o objetivo primário, e o secundário em 14%. Então, esse é um estudo que, pela primeira vez, mostra que, bloqueando uma interleucina, a gente consegue ter impacto cardiovascular. Claro que não é um aspecto definitivo, isso abre uma porta para uma estrada grande de pesquisa, mas esse é um cenário muito interessante e o benefício foi em todos os subgrupos: diabéticos, não diabéticos, idosos, não idosos, faixas diferentes de colesterol. E outra coisa interessante é que a dosagem sérica da interleucina 6 teve um impacto enorme para dizer prognóstico. E o grupo que mais respondeu ao canakinumab foi justamente aquele grupo de pacientes que teve uma redução evolutiva da proteína C reativa. Ou seja, ele teve um efeito anti-inflamatório documentado. Então, esse estudo eu acho que pode trazer bastante impacto num futuro próximo, já com uma documentação. Outro aspecto que eu achei muito relevante, o André pediu para eu comentar, o COMPASS Trial, que esse é um estudo de antitrombóticos associados em pacientes com doença crônica também, coronariana e vascular periférica. E esses pacientes, no COMPASS, eles foram randomizados para 3 grupos. Um grupo usando rivaroxabana numa dose plena, 5 mg 2 vezes. Outro grupo usando uma dose, a metade dessa dose, 2,5, 2 vezes, mais aspirina, 100 mg. E outro grupo apenas com aspirina. E foram acompanhados ao longo do tempo. O que eu pensei para trazer desse estudo foi um aspecto muito relevante, considero, para a prática do dia a dia. O Marcos está aqui do lado também para corroborar isso, que é a hemorragia, o desfecho hemorrágico. E o desfecho hemorrágico descortinando, trazendo à baila o diagnóstico de neoplasias ocultas até então. Então, esse foi um aspecto muito importante, acredito, na prática clínica, e que nós vemos isso no dia a dia, que foi demonstrado nesse ensaio. Assim, os pacientes que tiveram diagnóstico de câncer, a maioria, aliás, os pacientes que tiveram hemorragia gastrointestinal ou geniturinário com esse esquema terapêutico antitrombótico, eles tinham um percentual, 25% dos que diagnóstico de câncer tiveram hemorragia prévia. Ou seja, a hemorragia trazia ao cenário clínico o diagnóstico do câncer gastrointestinal e geniturinário. Para gastrointestinal foi 13 vezes mais diagnóstico, quando o paciente tinha hemorragia, e geniturinário 83 vezes mais. Então, acho que isso nós vemos na prática, aquele paciente que sangra, e o diagnóstico foi feito, em média, nos 6 primeiros meses da hemorragia, o que representou nesse estudo um impacto prognóstico da neoplasia muito importante. Um terceiro estudo que eu havia comentado na sessão passada, que eu acho que é muito importante, o aspecto de infecção, de endocardite infecciosa, estudo dinamarquês, é um estudo que analisou pacientes com diagnóstico estabelecido de endocardite infecciosa do coração esquerdo. Esse estudo havia pacientes com todas as modalidades clínicas mais prevalentes de endocardite. Os 4 principais agentes microbianos foram contemplados: estrépito, Staphylo aureus, Staphylo coagulase negativo e enterococo. E havia pacientes de cirurgia cardíaca também, pós-operatório, e havia, naturalmente, pacientes também de prótese, endocardite de prótese. Então, pegando o cenário clínico mais abrangente possível. Essa é uma pergunta que todos nós, acredito, ao longo desses anos, temos perguntado: será que esse paciente que está estável com endocardite infecciosa, que não desenvolveu insuficiência cardíaca, embolizações, abscessos, será que esse paciente precisa realmente fazer esse curso de tratamento intravenoso, prolongado, cheio de problemas dentro do hospital? Porque o tratamento intravenoso traz uma série de consequências, flebites, trocas de acesso, e às vezes até sepsis relacionada a dispositivo intravenoso. Então, a randomização foi: os pacientes, a partir do 10º dia de tratamento antimicrobiano efetivo,
que melhoraram clinicamente, estáveis, foram randomizados para tratamento oral ou seguindo tratamento convencional. O tratamento antimicrobiano oral, necessariamente, era com 2 fármacos antimicrobianos de grupos farmacológicos distintos, com farmacodinâmicas e farmacocinéticas diferentes. O cuidado que esse estudo teve é que, para fazer essa transição para oral, antes da randomização, eles eram submetidos a um eco transofágico para afastar complicações de abscedação de anel, ou outras complicações supurativas que necessitassem internação. Naturalmente, nenhum deles tinha insuficiência cardíaca. Eram excluídos também pacientes que, se houvesse qualquer problema no tubo digestivo que representasse um risco de absorção oral do fármaco. E também a obesidade mórbida foi excluída com IMC acima de 40. Outro dado digno de nota, não apenas o eco transofágico como cuidado, mas também todos eles tiveram a dosagem do nível sanguíneo do antibiótico oral durante várias medidas ao longo do estudo. Então foi um estudo muito cauteloso, muito cuidadoso, para certificar de que a dosagem terapêutica estava no nível dos fármacos orais e a aderência também, naturalmente. Uma parte desses pacientes poderia ser liberada para casa, e foi. Outra parte preferiu ficar no hospital, sendo monitorada. Os desfechos eram um estudo de não superioridade. Ele queria provar equivalência. E, de fato, provou-se equivalência, não houve, o desfecho primário era morte, embolia séptica, necessidade de cirurgia cardíaca não planejada e recidiva de bacteremia. Não houve diferença, foi até 3% a menos para o grupo oral, mas isso não teve relevância, nem tinha N para provar superioridade, mas demonstrou-se a não inferioridade. Com baixo índice de efeitos colaterais, e desfechos, todos os desfechos isolados, quer seja insuficiência cardíaca, bacteremia recorrente, embolias sistêmicas, nenhum deles foi diferente entre os grupos. Esse trabalho traz uma perspectiva interessante para nós cardiologistas, para nós é um trabalho que foi feito multidisciplinar, né? Tinha a equipe cardiológica, a equipe de eco, a equipe infectologistas, de forma que essa equipe multidisciplinar cuidou desses pacientes e obteve esses resultados que, obviamente, que não são resultados definitivos, mas esses resultados abrem uma perspectiva interessante de diminuição de custo e segurança. Fernando, muito obrigado. Eu queria saber se os nossos amigos de São Paulo têm alguma consideração a fazer. Baruzzi, estou te vendo ali no cantinho. Nossos residentes aí, alguma consideração nesse finalzinho de sessão aqui? Muito obrigado, uma ótima revisão, um tempo muito curto para tanta matéria, os colegas fizeram uma exposição brilhante. Eu só tenho a agradecer, não tenho nenhuma consideração a fazer, o tempo já está em cima da hora. Só os meus agradecimentos. Muito obrigado, André. Obrigado, Baruzzi, obrigado aos amigos de São Paulo. Eu queria pedir ao Dr. Cláudio Amorim para, nesses 2 minutos final, fazer o fechamento, mas já antecipadamente agradecer a todos os amigos que prontamente aceitaram esse desafio da gente fazer o colóquio. E, Cláudio, por favor. 7 especialistas, de tantos especialistas que fazem parte do nosso corpo clínico, que foram a Berlim, dos tantos do nosso corpo clínico que foram a Berlim, a Munique, perdão, e que puderam trazer um olhar a respeito de uma série de discussões muito interessantes que certamente aconteceram lá. Então quero agradecer muito a presença de todos vocês, quero saudar a presença do Dr. Francisco Eduardo entre nós aqui. Tem sido uma presença muito habitual em nossas sessões clínicas e eu queria lembrar a todos, já é tempo nesse segundo semestre de começar a lembrá-los de uma efeméride que teremos no ano que vem. O Procardio completa 60 anos e já é tempo de começarmos a falar disso e de prepararmos as comemorações a partir de 2019 para os nossos 60 anos. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um privilégio participar da sessão hoje. Obrigado.